E quem foi São Luís Maria Guilhom de Montfort? Nascido na França no ano de 1673, de uma família muito numerosa, ele goza bem cedo o desejo de seguir o sacerdócio e assim percorreu ali o caminho dos estudos. Ele nasceu e foi batizado no dia seguinte. No dia seguinte ele já foi batizado, como aconteceu com a maioria dos santos, como os pais que eram devotos, que indicava a vida, para com os filhos a fé, já batizava imediatamente. E é assim que devemos fazer com nossos filhos, Se eu quero me tornar filho de Deus, o melhor presente que o pai e a mãe têm que dar para o filho é o batismo. Como Santa Teresinha nasceu no dia 2 de janeiro, no dia 4, já recebeu o batismo. E como padre, então, São Luís ele começou a comunicar o Santo Evangelho, a levar o povo, por meio de suas missões populares, a viver Jesus pela intercessão, pelo conhecimento de Maria, porque ele via de fato que Maria pudesse colocar-se a corresponder o entendimento ao amor a Jesus. Então ele via, ele percebia e fazia com que implicasse na vida dos irmãos, onde que ele pregava, que o meio mais rápido, mais curto e mais fácil a conhecer a Jesus é através de Maria. Então ele evangelizava e combatia as heresias, que era muito forte naquela época. Assim foi um grande pregador, um homem de oração, amante da Santa Cruz, que ele carregava sempre a Santa Cruz. Por isso tem alguns livrinhos que ele escreve. Acho que eu trouxe uma ali, dá até depois vocês procurarem, que fala da cruz. Ele mesmo descrevia, ele via de fato diante do crucificado a entrega total do seu corpo e da sua alma, e observando justamente aquilo que Maria vivenciou nos pés, no Calvário, aquilo que ela se entregou a viver a Jesus, o crucificado. Então ele pregava, ele levava sempre a cruz como o verdadeiro amante, de fato, das missões populares. Ele buscava estar sempre ao encontro dos doentes, dos pobres, e como um bom escravo, a Virgem Maria não foi egoísta, fez de tudo para ensinar a todos o caminho mais rápido, mais fácil, fascinante de unir perfeitamente a Jesus, com a consagração liberal e totalmente à Virgem Maria. Então, vamos dizer, pode ser um peso nós vivemos a consagração, porque é difícil, e de fato mas ele ensinava algo que é prático, que é fácil. Ensinava para os pequeninos, para os que não sabiam corresponder no entendimento do ler e do escrever. Ele mostrava um caminho de dignidade através de Maria. Nas aparições de Nossa Senhora, se observarmos bem, Maria sempre aparecia, a maioria delas, a crianças, adolescentes. Muitos deles não sabiam nem escrever e tudo mais, para ensinar de fato o caminho de chegar até Jesus, através dela, com o coração puro, planificado, e para comprovar de fato que foi aparições verídicas e verdadeiras. E assim que São Luís também quer nos ensinar a observarmos bem, como o próprio rosário e a palavra de Deus que nós rezamos, que carregamos e que portamos na vida. É ela que nós buscamos, o Santo Rosário. É a nossa vida que nos entregamos, seja aos pequeninos, seja diante de uma busca da verdade correspondendo, o Santo Rosário. E assim São Luís já era esse homem que praticava de fato esse sacrifício, porque ele olhava para a cruz, mas também observava o coração imaculado da mãe, e assim fazia sacrifícios para as almas, como fazer penitências, e de fato ele foi aquele mais perseguido pelo demônio, pelo maligno,
E justamente nós não escapamos disso. Quando nós buscamos viver com a Virgem Maria, nós também estamos sendo tentados constantemente pelo demônio. Então, o demônio perseguia, muitas vezes batia nele violentamente, ele era espancado, e tanto que era assim que foi em Roma para pedir ao Papa permissão para sair da França, mas esse não lhe concedeu, tal pedido. E justamente é importante aqui nós observarmos, como São Luís, que para nós corresponder ao amor de Deus, nós devemos passar por sacrifícios e sofrimentos. Essa semana, algumas semanas atrás, nós vivenciamos a vida de Santo Antão, início do mês de janeiro, lá no final de janeiro. Santo Antão, ele viveu vidas violentas contra o demônio. Ele era espancado, batiam nele. E quantas vezes ele travava guerras ali contra o demônio. E uma vez ele estava lutando horas e clamava ao Senhor: olha, venha ao meu encontro, me ajude e tudo mais. E quando ele estava apaziguando a situação, Jesus aparecia e dizia: olha aí, Antão, o nome dele é Antão. E Antão dizia: olha, sempre estava aqui te clamando, lutando, e agora que o Senhor aparece, Daí Jesus disse: Antão, eu nunca te abandonei, sempre estive do seu lado, mas eu queria ver até que ponto você ia vencer ele, até que ponto você se esforçaria para lutar contra ele. Eu nunca te abandonarei. E justamente a nossa vida, como de São Luís, uma vez que nós queremos portar a graça em nossa vida nessa busca de santidade, nós devemos lutar constantemente. E se consagrarmos a verdadeira devoção à Virgem Maria, podemos ter a proteção, sim, mas nós não vamos escapar da investida do demônio, da opressão dele, que vem ao nosso encontro sempre e constantemente. Poderemos passar por mais dificuldades ainda, porque nós nos entregamos a Jesus, e a mãe está aqui. E São Luís, então, dava esses passos constantes nessa busca, dessa luta para a santidade, com sacrifício, com as penitências. Adiante. E na força do Espírito, então, auxiliada pela Mãe de Deus, nunca o abandonara. São Luís evangelizou, combatendo na França, então, os jansenistas, das quais estava afastando os fiéis do sacramento e da misericórdia do Senhor. Eles viviam de fato, vamos assim dizer, havia sim um aspecto religioso, mas havia um conflito mais interno diante deles. Então havia afastando os próprios cristãos para caminhar de um lado em que perdia um pouquinho o sentido daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Então São Luís evangelizava, então, mostrando de fato o sacramento da igreja, mostrando a misericórdia de Deus, vencendo justamente o mal que se apoderava ali. Às vezes, de um lado, nós podemos ter dentro da nossa vida cristã, na igreja, católicos que são ferrenhos, ou aquele católico bem praticante. De um lado, há uns católicos meia boca, e católicos que acabam confundindo aqueles que estão dentro da igreja, dizendo: não, é bem isso, a igreja não pensa assim. E nós vemos no dia de hoje muito mais forte, aí por causa da mídia, não como se dizer esquerda ou direita, mas aqueles que muitas vezes acabam influenciando, fazendo que mesmo ataca aqueles que estão dentro da igreja, afastando e levando para uma comunidade. E assim nós vemos como muitas pessoas até dentro da própria igreja fazem outras comunidades com o mesmo segmento. Assim era um exemplo, para simplificar, o jansenismo. E assim que São Luís então mostrava o sentido: olha, não é bem isso, não é desse modo. Então ele evangelizava comprovando qual é a verdadeira igreja, no seguimento a Cristo Jesus, o que realmente deveria ser feito, sempre com a misericórdia, sempre com o sacramento, nessa luta
da santidade. Por isso que ele jejuava, né, fazia suas penitências. E São Luís, então, morre em 1716. Quem escreveu, né, o tratado, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. E olha que interessante esse tratado, quando ele escreve, ele ficou desaparecido mais de 100 anos escondidos. E quem que escondeu? Né? Demônio. Aí encontraram após 100 anos dentro de um baú escondido. Então, justamente nisso, o demônio não queria, né, que nós conhecêssemos. E no dia de hoje está sendo muito forte, vamos assim dizer, desses 20 anos para cá, com os irmãos aqui no Brasil, alguns sacerdotes, começou a pregar, né, o tratado. Depois na mídia, as divulgações ficaram sendo mais conhecidas e hoje temos aí no Brasil inteiro essa devoção que vem crescendo. Que São João Paulo II, né, também se consagrou ao tratado. Era o livro de cabeceira dele, o Tratado da Verdadeira Devoção. Ele falava que depois que ele conheceu o tratado, a sua vida mudou. Por isso que ele colocou o lema, né, totus tu, né, todo seu, ó Maria, justamente por causa do tratado da verdadeira devoção. Então devemos ter um coração voltado ao de Maria, configurar o nosso coração ao coração dela, como nós vimos nas aparições das graças, né, a medalha milagrosa, o coração de Jesus e o dela, mas se configurando, se entregando para amar a Jesus como ele merece ser amado.